mente. Mas pode-se ver por que é preciso cuidar para que o nosso modo de pensar não se desvie do rumo certo. Você sabe como Jonas reagiu à repreensão de Deus. Dentro do grande peixe que o havia engolido, ele reconheceu: a salvação pertence a Jeová. Jonas 1:17 e 2:1, 2 e 9. Após ter sido salvo de forma milagrosa, Jonas cumpriu sua missão. No entanto, ficou muito desapontado quando Jeová desistiu de destruir os ninivitas porque acataram a mensagem do profeta e se arrependeram. Mais uma vez, Jeová corrigiu amorosamente o profeta, que havia demonstrado egocentrismo. E embora alguns destaquem as falhas de Jonas, Jeová o considerou um servo obediente e fiel. Parágrafo 9. Pergunta: que benefícios você pode tirar da mensagem profética de Joel? Já ficou alguma vez frustrado quando alguém difamou sua mensagem bíblica chamando-a de alarmista? A mensagem do profeta Joel, cujo nome significa Jeová é Deus, também foi encarada assim pelos seus compatriotas. Pelo visto, ele registrou suas profecias em Judá por volta de 820 antes da Era Comum, nos dias do rei Uzias. Parece que os períodos em que Joel e Jonas trabalharam coincidiram em parte. Joel falou de uma praga de gafanhotos destrutivos que viriam em ondas para devastar o país. De fato, o atemorizante dia de Deus estava próximo. Você verá, no entanto, que a mensagem de Joel não era só de ruína. Num tom positivo, ele indicou que os fiéis escapariam. Os arrependidos podem alegrar-se com as bênçãos e o perdão de Jeová. Como deve ser reanimador ter em mente que esse aspecto também faz parte da nossa mensagem. Joel predisse que a força ativa de Deus, seu Espírito Santo, seria derramada sobre toda sorte de carne. Consegue ver como você está envolvido nessa profecia? Joel enfatizou a única garantia de salvação: todo aquele que invocar o nome de Jeová salvar-se-á. Joel 2, 28 e 32. Parágrafo 10. Pergunta: como Jeová usou um simples trabalhador sazonal? Você pode entender os sentimentos de Amós, caso às vezes se sinta impressionado com a seriedade da mensagem que devemos proclamar, em geral a pessoas que não a aceitam. Amós não era filho de profeta, nem fazia parte de um grupo de profetas. Era apenas criador de ovelhas e trabalhador sazonal. Ele profetizou nos dias do rei Uzias, de Judá, perto do fim do 9º século antes da Era Comum. Apesar de sua origem humilde, Amós, cujo nome significa ser uma carga, levar uma carga, transmitiu fortes mensagens a Judá, a Israel e a nações vizinhas. Não o anima saber que Jeová pode capacitar um homem comum a realizar um trabalho tão importante? Parágrafo 11. Pergunta: até que ponto Oséias se dispunha a ir para fazer a vontade de Deus? Já se perguntou alguma vez: até que ponto eu estaria disposto a me sacrificar para fazer a vontade de Jeová? Pense em Oséias, que viveu mais ou menos na época de Isaías e Miqueias, e que serviu como profeta por cerca de 60 anos. Jeová ordenou que Oséias se casasse com Gomer, uma esposa de fornicação. Oséias 1, 2. Dos 3 filhos que Gomer teve mais tarde, pelo visto só um era de Oséias. Por que Jeová pediria a alguém que suportasse o ultraje da infidelidade conjugal? Jeová estava ensinando uma lição de lealdade e perdão. O reino de Israel, no norte, havia traído a Deus, assim como uma esposa adúltera trai o marido. Mesmo assim, Jeová mostraria seu amor pelo seu povo e tentaria ajudá-lo a se arrepender, algo que certamente nos comove. Parágrafo 12. Pergunta: que benefícios você pode tirar de estudar o exemplo de Miqueias e os efeitos de seu trabalho como profeta? Você não concorda que os atuais tempos críticos dificultam o desenvolvimento da coragem e da confiança total em Jeová? Se você manifestar essas qualidades, será como Miqueias. Contemporâneo de Oséias e Isaías, Miqueias declarou mensagens contra as nações de Judá e de Israel durante os reinados dos reis judeus Jotão,
Acás e Ezequias, no 8º século antes da Era Comum. A extrema corrupção moral e a idolatria haviam profanado o reino de Israel, no norte, que foi destruído com a conquista de Samaria pelos assírios em 740 antes da Era Comum. O reino de Judá oscilava entre a obediência e a infidelidade a Jeová. Apesar dos eventos ameaçadores, Miqueias podia consolar-se com o fato de que a sua mensagem, de origem divina, temporariamente impediu o mergulho de Judá na corrupção espiritual e o resultante desastre. Para nós hoje, é muito consolador ver que alguns acolhem a nossa mensagem de salvação. Como você pode beneficiar-se? O que você notou a respeito de como os 12 profetas estão alistados na Bíblia? Como você pode beneficiar-se das experiências de profetas como Jonas e Amós? Hebreus 11, 32, 33, 39 e 40. Até que ponto Oséias se dispunha a ir para fazer a vontade de Jeová? Mateus 16, 24. Previsão de crise iminente. Parágrafos 13 e 14. Pergunta A. Como o exemplo de Sofonias pode ajudá-lo na sua adoração? Pergunta B. Que reforma espiritual as atividades de Sofonias ajudaram a realizar? Com o enfraquecimento gradual das potências mundiais egípcia e assíria, Babilônia se destacava. Sua ascensão logo teria efeitos dramáticos sobre a nação de Judá. Os profetas de Deus alertavam e advertiam os adoradores de Jeová. Considere alguns desses profetas, tendo em mente que os cristãos hoje também pregam uma mensagem de alerta. Se para fazer a vontade de Jeová você teve de romper com tradições familiares, poderá se solidarizar com Sofonias. É possível que ele tenha sido tataraneto do rei Ezequias e parente do rei Josias, portanto, membro da família real de Judá. No entanto, Sofonias obedientemente proclamou uma mensagem de denúncia contra a liderança corrupta em Judá. Seu nome significa Jeová escondeu. Ele enfatizou que apenas pela misericórdia divina alguém poderia ser escondido no dia da ira de Jeová. Sofonias 2, 3. Felizmente, a corajosa proclamação de Sofonias deu resultado. O jovem rei Josias liderou uma reforma espiritual. Removeu os ídolos, fez reparos no templo e restaurou a adoração pura. O trabalho de Sofonias e de outros profetas, Naum e Jeremias, com certeza foi providencial em assessorar e aconselhar o rei. Infelizmente, a maioria dos judeus não se arrependeu com sinceridade. Depois da morte de Josias em batalha, voltaram à idolatria. Não muitos anos depois, foram levados ao cativeiro em Babilônia. Parágrafo 15. Pergunta A. Por que Nínive merecia ouvir a mensagem desfavorável proclamada por Naum? Pergunta B. O que se pode aprender do que aconteceu com Nínive? Você talvez não se considere importante nem uma pessoa de destaque. Os cristãos têm o grande privilégio de ser colaboradores de Deus, mas, pessoalmente, a maioria não tem preeminência. De modo similar, sobre o profeta Naum, sabemos apenas que ele era de uma cidadezinha chamada Elcos, possivelmente em Judá. Mas sua mensagem era poderosa e importante. De que forma? Naum profetizou contra a capital do Império Assírio, Nínive. Seus habitantes acolheram bem o trabalho de Jonas, mas, tempos depois, voltaram ao antigo proceder. Entalhes em pedra encontrados no sítio da antiga Nínive mostram que ela era, como disse Naum, uma cidade de derramamento de sangue. Naum 3:1. Esses entalhes ilustram o tratamento cruel que eles davam aos prisioneiros de guerra. Numa linguagem descritiva e dramática, Naum predisse a destruição total de Nínive. A sua mensagem se cumpriu, assim como se cumprirá a mensagem que transmitimos hoje. Parágrafos 16 e 17. Pergunta: se as nossas expectativas a respeito do fim ainda não se cumpriram plenamente, o que podemos aprender do caso de Abacuque? Ao longo dos séculos, alguns leitores da Bíblia tiveram certas expectativas a respeito do dia de Jeová que não se cumpriram. Hoje,
alguns talvez se sintam frustrados por causa da aparente demora da execução do julgamento de Deus. O que você acha? Abacuque expressou sua compreensível preocupação, perguntando: Até quando, ó Jeová, terei de clamar por ajuda e tu não ouvirás? Por que a assolação e violência diante de mim? Abacuque 1, 2 e 3. Abacuque profetizou num período turbulento da história de Judá, depois do reinado do bom rei Josias, mas antes da destruição de Jerusalém em 607 antes da Era Comum. As injustiças e a violência predominavam. Abacuque alertou que a aliança com o Egito não pouparia Judá dos sanguinários babilônios. Ele escreveu num estilo vibrante e dramático, apresentando a ideia consoladora de que o justo continuará a viver pela sua fidelidade. Abacuque 2, 4. Essas palavras devem ser realmente importantes para nós, considerando que o apóstolo Paulo as citou em 3 livros das escrituras gregas cristãs. Além do mais, por meio de Abacuque, Jeová nos garante: a visão ainda é para o tempo designado, não tardará. Abacuque 2, 3. Parágrafo 18. Pergunta: por que Jeová ordenou que Obadias profetizasse contra Edom? O profeta Obadias escreveu o livro mais curto das escrituras hebraicas, apenas 21 versículos. Tudo o que sabemos a seu respeito é que ele profetizou contra Edom. Os edomitas descendiam do irmão de Jacó, sendo, portanto, irmãos dos israelitas. Mas Edom havia tratado o povo de Deus de modo nada fraternal. Em 607 antes da Era Comum, mais ou menos quando Obadias escreveu seu livro, eles bloquearam as estradas e entregaram judeus fugitivos aos inimigos babilônios. Jeová predisse a ruína total de Edom, e isso se cumpriu. Como no caso de Naum, sabemos pouco a respeito de Obadias, mas como é animador saber que Deus pode usar como mensageiros pessoas aparentemente insignificantes. Motivadoras, consoladoras e alertadoras. Parágrafo 19. Pergunta: como Ageu ajudou a reanimar o povo de Deus? Ageu foi o primeiro dos 3 profetas que serviram após a volta de um restante fiel do exílio em Babilônia, em 537 antes da Era Comum. Ele talvez tenha feito parte do primeiro grupo que voltou. Junto com o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, e com a cooperação do profeta Zacarias, Ageu tentou motivar os judeus a vencer a oposição externa e a própria apatia deles causada pelo materialismo. Eles tinham de realizar aquilo que havia sido o motivo de sua volta, a reconstrução do templo de Jeová. As 4 mensagens francas e diretas de Ageu, transmitidas em 520 antes da Era Comum, enfatizaram o nome e a soberania de Jeová. O leitor do livro de Ageu encontrará 14 vezes a expressão Jeová dos Exércitos. As vigorosas mensagens desse profeta estimularam o povo a reiniciar as obras do templo. Você não se sente reanimado por saber que, como governante soberano, Jeová tem poder ilimitado e comanda vastos exércitos de criaturas espirituais? Parágrafo 20. Pergunta: contra que atitude prevalecente Zacarias lutou? Pode ser que você às vezes se sinta um tanto desanimado por causa da falta de zelo de alguns que servem a Deus. Nesse caso, você entende os sentimentos do profeta Zacarias. Assim como seu contemporâneo Ageu, ele enfrentou o desafio de motivar seus companheiros de adoração a persistir na reconstrução do templo. Zacarias lutou muito para fortalecer o povo na execução dessa tarefa monumental. Apesar do comodismo dos que o cercavam, ele se esforçou em estimular forte fé e ações correspondentes. E foi bem-sucedido. Zacarias registrou muitas profecias a respeito de Cristo. Nós também podemos nos fortalecer com a mensagem de que Jeová dos Exércitos não abandonará as pessoas que buscam o seu favor.